Ministério Público denuncia secretário de Saúde por improbidade administrativa. Blitz do PROCON. Durante toda a semana, fiscais vão percorrer postos de combustíveis de olho no preço da gasolina. Ministério do Planejamento anuncia venda direta para mais de 11 mil terrenos em Sobradinho e Vicente Pires. Processo deve começar em 15 dias. Acabou! Hoje foi o último dia para sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS. No Distrito Federal, mais de 400 mil trabalhadores retiraram o benefício. Notícias da segunda-feira no DF e em torno, agora, no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Terminou hoje o prazo para o saque das contas inativas do FGTS. De acordo com o último levantamento da Caixa Econômica aqui no DF, mais de 400 mil trabalhadores já sacaram o benefício. Mas como o brasileiro tem mania de deixar tudo para a última hora, esse número pode ser ainda maior. Hoje, as agências estavam bem movimentadas. Veja. O resgate de contas inativas do FGTS começou em março. Trabalhadores de todo o país tiveram todo esse tempo para pegar a graninha extra. Nesta segunda-feira, o último dia para o saque, ainda teve gente que foi à Caixa para saber se tinha algum dinheiro disponível para receber. Eu pensei que não tinha direito, né? Dizendo, não, vai lá, porque às vezes fica um resíduo do tempo que você tirou. Aí eu vim ver, saber. Eu nem sabia que ia terminar por agora, porque demorou muito ser liberado, né? Aí eu não sabia que ia terminar agora. Foi sexta-feira que eu assisti no jornal, que o último dia era hoje. Aí eu falei assim, eu vou lá para ver se eu tenho ou se eu não tenho. Aqui no DF, mais de 446 mil trabalhadores colocaram a mão no FGTS das contas inativas. A Caixa contabiliza que mais de 833 milhões de reais foram injetados na economia da capital. O balanço é positivo, né? A gente teve cerca de 85% a nível Brasil dos trabalhadores que eram abrangidos pela medida provisória sacaram os valores. Aqui no Distrito Federal, a média também em termos do valor é muito próximo disso, né? E em relação à quantidade de trabalhadores, aqui é maior. A gente chega a basicamente 90% dos trabalhadores com direito a saque efetuaram o saque. Na semana passada, o presidente Michel Temer assinou um decreto prorrogando o prazo para quem comprovar a impossibilidade de comparecer a uma agência da Caixa pessoalmente. Presos e doentes graves, por exemplo, terão até dezembro do ano que vem para fazer o saque das contas inativas. Mas, para o restante dos beneficiados, os antigos critérios voltam a valer a partir desta terça-feira. Ou seja, para ter acesso ao FGTS, por exemplo, só se for demitido sem justa causa, entre outras regras. O Ministério do Planejamento anunciou que vai regularizar os lotes da União em todo o país. Aqui no DF, a venda direta vai atingir terrenos das regiões de Sobradinho e Vicente Pires. Quem traz mais informações para a gente ao vivo é o repórter Rodrigo Miranda. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Boa noite para você também, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Além das áreas 2 e 4 do Vicente Pires, também entram aí nessa decisão áreas do Grande Colorado, Lago Oeste, além da área rural de Sobradinho. O processo de regularização já deve começar a partir de agosto, viu? Os primeiros condomínios que devem ser beneficiados com essa medida devem ser os condomínios Vivendas Bela Vista e Lago Azul, ambos no Grande Colorado. Agora, quem quer regularizar ou comprar esses lotes vai ter direito a 25% de desconto sobre o valor da casa, viu? Além de poder utilizar o FGTS ou optar pelo financiamento que pode ser feito em até 240 meses. Agora, se a pessoa tem dúvida se o lote onde ela vive pertence à Terracap ou à União, ela pode tirar essa dúvida pelo telefone, que é o 3342-2525. O telefone está aqui na sua tela neste momento, é o 3342-2525, e nesse telefone a pessoa consegue tirar essa dúvida aí e evitar qualquer dor de cabeça. Eu volto ao estúdio com você, Carol. Tenha uma boa noite. Obrigada, Rodrigo, para você também. Ao longo desta semana, o PROCON vai vistoriar os postos de combustíveis aqui do DF.
O objetivo é fiscalizar os estabelecimentos para evitar que eles repassem aos consumidores um aumento maior do que o que foi autorizado pelo governo. Os fiscais do PROCON anotavam os valores dos combustíveis e conferiam o preço repassado ao consumidor. Eles querem saber se os postos estão respeitando o aumento de até 41 centavos no litro da gasolina e de até 20 centavos nos demais combustíveis anunciado pelo governo no dia 20 de julho. Tem postos que estão aumentando até mais de R$1. Isso aí que é um aumento abusivo. Os postos não podem aproveitar o aumento do imposto e cobrar um valor muito alto e aumentar muito a sua margem de lucro. É isso que nós estamos fiscalizando. Na semana passada, a Justiça Federal determinou a imediata suspensão do decreto que aumentou os impostos sobre os combustíveis. A Advocacia Geral da União recorreu da decisão e o reajuste foi mantido. E nesta segunda-feira, mesmo com a fiscalização do PROCON, alguns consumidores disseram que tem postos por aí cobrando acima do que foi determinado pelo governo. O carro que eu abasteci R$140 para encher o tanque, hoje está 160, 170. Lá perto de casa lá está R$3,84. E aqui já está R$3,71. E eles querem alegar que está adicionando a carga tributária, né? Mas na realidade ele está aumentando a receita, né, da empresa. Justamente para evitar preços abusivos, o PROCON pretende vistoriar postos de todas as regiões do DF até o fim da semana. Caso seja comprovada alguma irregularidade, o estabelecimento pode ser multado em até R$6 milhões. Nós vamos realizar primeiro um levantamento, nós estamos realizando um levantamento. Havendo realmente um aumento abusivo, nós podemos multar os postos, né? Então nós vamos realizar um processo administrativo e multar os postos que estão aumentando de forma abusiva. A Polícia Civil procura um homem acusado de estuprar uma jovem de 15 anos no Recanto das Emas. O crime aconteceu no dia 23 de junho. A jovem foi abordada pelo criminoso na quadra 510 quando estava a caminho da escola. O homem obrigou a adolescente a entrar no carro dele e cometeu o estupro. Quem tiver informações sobre esse rapaz que aparece nessa imagem agora, pode fazer uma denúncia anônima no telefone 197. Um homem e um menor suspeitos de cometerem vários crimes no DF foram flagrados pela polícia em um carro roubado. Eles estavam no Lago Norte e ainda tentaram fugir. Um dos crimes cometidos pela dupla foi filmado por câmeras de segurança. Nas imagens é possível ver os dois assaltantes chegando em um bar em Sobradinho. Eles estão com outro homem e abordam funcionários e clientes. O que estava armado mandou as pessoas deitarem no chão. A câmera de dentro do bar mostra o momento exato em que eles fazem as pessoas reféns enquanto levam as mercadorias. E a Polícia Civil divulgou imagens da dupla responsável por assaltar um homem em Taguatinga Norte no último dia 10. Ele foi abordado quando entrava no carro. O ladrão, que está com um gorro na cabeça, leva o homem para dentro do supermercado. Em seguida, o outro, de blusa de frio preta, entra e eles vão até o caixa eletrônico. Lá, o homem que foi abordado saca R$200 e entrega aos bandidos. Um deles ainda confere o dinheiro antes de sair do comércio. O homem foi deixado com o carro na Sandu Norte. Os bandidos fugiram a pé. E quem tiver informação dessa dupla responsável pelo assalto em Taguatinga Norte pode entrar em contato pelo 197 e a denúncia pode ser anônima. O Ministério Público do DF ajuizou uma ação de improbidade administrativa contra o secretário de Saúde, Humberto Lucena, e outros 3 gestores da secretaria por causa do corte dos serviços de telefonia nas unidades da rede pública. Os serviços internos e também de atendimento à população estão prejudicados desde meados do ano passado. Para a 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde, que ajuizou a ação, o corte dos telefones dificulta o atendimento aos pacientes e a comunicação entre a Secretaria e os órgãos de controle e fiscalização. A Promotoria de Justiça defendeu ainda que a prestação dos serviços públicos de saúde do DF foi mais uma vez precarizada, causando sofrimento e riscos à vida daqueles que precisaram dos serviços oferecidos pelo SUS. O corte nos telefones ocorreu após o GDF se recusar a fazer o pagamento para a prestadora do serviço de telefonia fixa. Ao todo, a dívida ultrapassa os R$6 milhões. Mas, de acordo com as investigações do Ministério Público, havia autorização orçamentária e recursos suficientes para que o governo fizesse o pagamento. E esses recursos, inclusive, retornaram ao Caixa do Tesouro.
Por meio de nota, a Secretaria de Saúde informou que não há um contrato vigente de telefonia desde 2008 e que os pagamentos deixaram de ser feitos porque havia dúvida quanto à correção dos valores praticados. Disse ainda que a contratação emergencial dos serviços está na última fase e os telefones devem voltar a funcionar nos próximos dias. O processo de contratação regular já foi autorizado e está em tramitação. A Secretaria também reconheceu o incômodo causado pela eventual ausência de telefonia fixa, mas reforçou que não se verificou qualquer evidência de que algum atendimento deixou de ser prestado em razão disso. Por fim, a Secretaria afirmou que sempre agiu na defesa da melhor utilização dos recursos públicos. 450 mil alunos da rede pública de educação voltaram às aulas hoje e os ônibus também voltaram a circular com frota total. Cláudio Humberto. Olha, com o fim do recesso escolar, voltaram às ruas quase 270 ônibus que foram retirados de circulação em mais uma gentileza do governo com as empresas de ônibus. É claro que, mais uma vez, o sistema não funcionou e teve muita gente que não conseguiu usar o cartão do passe livre, ainda desativado. É sempre assim. O governo passado de Agnello Queiroz fez uma licitação para mudar o sistema, que de fato estava apodrecido, mas foi criado um sistema novo, muito esperto, de bacias, que retirou das ruas, em definitivo, mais de 1.000 ônibus, minha gente. Pois bem, agora, além desses 1.000 ônibus a menos, o DF-Trans ainda autorizou as empresas a manter nas garagens quase 270 ônibus durante esse período, como se estudantes não precisassem de transporte público para se locomover durante as férias. Pelo visto, as empresas de ônibus continuam muito influentes em certos órgãos do governo. E também está de volta o passe livre. O benefício estava suspenso desde o último dia 3 por conta das férias escolares. Mais de 200 mil estudantes daqui do DF são beneficiados com o programa. Para reativar o passe livre, o aluno deverá passar o cartão 2 vezes na catraca do ônibus ou do metrô. Estudantes de escolas e faculdades particulares que não estiverem com o benefício ativo precisam aguardar que a unidade envie a lista de alunos atualizada ao DF-Trans. Uma boa notícia: 10 unidades básicas de saúde vão ampliar o horário de funcionamento a partir de amanhã. Elas funcionam em Samambaia, Recanto das Emas e Taguatinga e oferecem atendimento de pediatria, ginecologia, clínica geral e tratamento odontológico. Agora, as unidades passarão a abrir de 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, de 7 da manhã ao meio-dia. Crime ambiental no Guará. O córrego do Parque Ezequias Heringer tem sido usado para despejo irregular de esgoto e a área de preservação ambiental também virou depósito de lixo e de entulho. O que era para ser uma nascente com água limpa e corrente está assim, totalmente poluída. A água tem essa coloração escura com esse aspecto nada convidativo e um cheiro insuportável. O Alta Miranda mora na região há cerca de 30 anos e ainda tem na lembrança como era o local no passado. É uma área limpa, uma área de lazer para os chacareiros, para os filhos chacareiros. E